Sensores de imagem, CCD, Charge Coupled Device e CID, CMOS Image Sensor. O objetivo dos sensores de imagem é de transcrever tão fielmente quanto possível a imagem de um objeto iluminado ou de uma fonte de luz. Serão apresentados os dois principais tipos de sensores de imagem usados atualmente: sensores CCD, dispositivo de carga acoplada, e CIS, sensor de imagem CMOS, mais conhecido como sensor CMOS. Suas arquiteturas de matrizes, suas vantagens e desvantagens, limitações e aplicações atuais. Princípio de funcionamento. Sensores de imagem são dispositivos capazes de converter energia luminosa de um ponto da imagem em carga elétrica. Para fazer isso, os sensores de imagem são cobertos com milhões de elementos de imagem fotossensíveis que transformam luz em elétrons. O número de elétrons recolhidos é proporcional à intensidade da luz. O funcionamento de recolhimento dos fótons da luz para conversão em elétron nos sensores CCD e CIS são idênticos. Tem como princípio de funcionamento o efeito fotoelétrico descoberto por Heinrich Hertz em 1887. Exemplo de um dispositivo fotodetector. 1. Representa os fótons de luz que incidem no dispositivo. 2. Microlente, usada para focar os fótons de luz. 3. Filtro óptico, neste exemplo, vermelho, mas há também verdes e azuis. 4. Eletrodo transparente, formado de silício policristalino. 5. Isolador de quartzo, composto de dióxido de silício. 6. Silício do tipo N, dopado. 7. Zona de poço em potencial, onde ficam os elétrons. 8. Substrato de silício do tipo P, dopado. Sensor CCD. O sensor CCD foi inventado em 1969 por Willard Boyle e George Smith. Um CCD típico é uma matriz de sensores de pixel com circuitos extras para a saída dos dados capturados como um sinal de tensão analógica. O CCD contém duas partes principais, o filtro de cor e o conjunto de pixels. A luz vem através da lente e é processada pelo filtro de cor antes de atingir a matriz de pixels. Quando a luz filtrada atinge a matriz de pixels, captura os dados de intensidade de luz, que são convertidos em um sinal de tensão analógica, que pode ser processado por outros chips em uma placa de circuito externo. Sensor CMOS. Um CIS, ou sensor CMOS, foi criado por Eric Fossum, que teve como base o sensor CCD para sua invenção no final da década de 80. Um CMOS típico é um circuito integrado com uma matriz de sensores de pixel. Cada sensor de pixel contém seu próprio sensor de luz e amplificador ativo. O sensor ainda tem um conversor analógico digital e um controlador digital. Quando a matriz de pixels recebe o sinal do controlador digital, os sensores de pixel capturam os níveis de intensidade de luz, filtrada por comprimento de onda, e emite o resultado como um sinal de tensão analógica. Comparação de matriz de pixels do CCD e CIS. As matrizes de sensores de pixels em ambos os sensores de imagem funcionam convertendo os fótons de luz em uma carga elétrica e processando-os em sinais eletrônicos úteis. As principais diferenças são onde a conversão de fótons para carga elétrica ocorre na matriz de pixels. Arquitetura matricial de um CCD. Geralmente, as arquiteturas dos dispositivos CCD são classificadas em função do mecanismo de transferência de quadros, frames, e pertencem a uma das três categorias: transferência de quadro completo, full frame, transferência de quadro, frame transfer, e transferência entre linhas, interline transfer. Arquitetura matricial de um CIS. Existem basicamente dois tipos de sensores de imagem CMOS, o pixel passivo e o pixel ativo. Nos sensores CMOS existe a possibilidade de selecionar as linhas e colunas, permitindo acessar pixels individuais ou somente a região de interesse dentro da imagem. CCD. Vantagens: baixo nível de ruído, alta sensibilidade, alta qualidade de imagem, maior fator de preenchimento. Desvantagens: maior custo, mais complexo, consome muita energia. CMOS. Vantagens: baixo consumo de energia, menor custo, maior compatibilidade, baixa complexidade, acesso aleatório de dados. Desvantagens: baixa sensibilidade, maior nível de ruído, menor qualidade na imagem. Limitações: CCD. Consumo de energia, faixa de temperatura. O CCD opera numa pequena faixa de temperatura. Ofuscamento. Normalmente é causado pela presença de objeto com brilho excessivo. CMOS. Ruído, miniaturização. O nível de integração é elevado, embora existam limitações importantes. Isso será o grande desafio dos sensores CCD e CMOS. Baixo fator de preenchimento, percentual que indica a sensibilidade do pixel à luz. Um grande desafio enfrentado na indústria de sensores de imagem é produzir sensores que não necessitem de concessões, e de criar sensores que possam ter uma velocidade de resposta boa, mantendo também alta sensibilidade e foco, eliminando o ruído. Aplicações CCD. Os sensores de imagem CCD são amplamente utilizados em aplicações profissionais, médicas e científicas, onde são necessários dados de imagem de alta qualidade. Por isso, são bastante usados na área espacial, como exemplo
exemplo, os satélites Hubble e Kepler e no rover Curiosity. Exemplo de área medicinal é o endoscópio e na área profissional são os scanners. Aplicações CIS. Em aplicações com menos exigência de qualidade de imagem, são utilizados os sensores CMOS. Exemplos de CIS no setor automotivo são em câmeras de ré e o monitoramento de sonolência do motorista, e nos sensores eletrônicos são usados em notebooks, câmeras de vídeo, câmera de segurança e celulares. Lab-on-Chip, LOC, é um dispositivo que integra várias funções de laboratório em um único chip de apenas milímetros até centímetros quadrados, sendo vastamente usado em microeletrônica para a produção de sistemas integrados e sensores. Ao utilizar sensores de imagem, o LOC tem uma grande área de estudo em medicina e biologia por meio de detecção de luminescência. Outra forma de encontrarmos estudos sobre sensores CIS e CCD com LOC é utilizando o raio-x, de forma que seja feito experimentos mais rápidos para a detecção da radiação do raio-x e formas de mensurar a mesma. A integração do sensor de imagem CMOS e do canal microfluídico tornou-se uma abordagem promissora para o diagnóstico portátil de imagens biomédicas. Diferente dos sistemas tradicionais de imagem microscópica, que normalmente requerem lente óptica volumosa, um sistema de formação de imagem microfluídica sem lente integra diretamente o dispositivo microfluídico na parte superior do sensor de imagem CMOS. Ao se livrar da lente óptica, integrando-se com o sensor de imagem CMOS e design do sistema, pode-se desenvolver sistemas de imagem biomédica compacta e automatizada para uma variedade de aplicações, tais como monitoramento celular, contagem, classificação, diagnóstico de ponto de atendimento. Conclusão: os sensores de imagem têm grande importância na sociedade atual, pois sem esses sensores não poderíamos guardar imagens em dispositivos digitais. O grande desafio dos desenvolvedores de sensores de imagem é o melhoramento das limitações. Normalmente, é necessário abrir mão de um benefício no lugar de outro, tornando os sensores específicos para determinadas tarefas. Se o projeto exigir uma melhor qualidade na imagem, quem leva a melhor é o sensor CCD. Caso exija um menor custo, o CIS ganha. Com isso, pode-se concluir que não existe um sensor melhor do que o outro, depende da aplicação.